Amém. Bom dia. Vamos orar mais uma vez. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada por estarmos todos aqui, reunidos para ouvir a Tua palavra. Pai, Tu sabes, Senhor, do meu coração e Tu sabes da minha obediência a Ti, Senhor. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Ó Pai, rocha minha e redentor meu. Podem sentar. Minha gente, vou confessar uma coisa. Que espreito. Mas eu estou aqui, como eu falei, como eu orei, em obediência ao Senhor. Quero dizer, irmãos, que estou muito feliz. Quero dar a graça e a paz de Jesus a todos vocês. Nesse dia tão especial, Dia das Mães, nosso dia, que não é só hoje, né? Que, na verdade, são todos os dias, mas que hoje, especialmente, estamos comemorando esse dia. E queria confessar uma coisa para vocês. Esse sermão, eu já preguei ele na paróquia hoje, né? Acho que quando eu preguei lá, o ano passado, ela ainda era missão. Na missão Jope. E quando o pastor Zé falou para eu que eu iria dar a palavra hoje de manhã aqui, eu fiquei orando ao Senhor, e o Senhor mandando eu falar de novo sobre esse texto, para a Candeia. E eu dizia, não, Senhor, eu já falei, eu não quero falar sobre isso, não, vamos ver outra coisa. E foi, assim, uma semana de eu e Deus, mas Ele queria que eu falasse isso para vocês aqui hoje. Então, eu vou repetir a história, né, de Eunice e Lloyd e Timóteo, e que ela fala de influência e de legado. Então, hoje, nesse Dia das Mães, eu quero conversar com vocês sobre influência e legado. E quero abrir um parênteses para dizer aqui que influência e legado não está dirigido aqui, o que eu vou falar, só para mães, para pais, para tias, para homens e mulheres que temem ao Senhor e que são líderes e que, de uma certa forma, influenciam outras pessoas. Amém? Então, todos estão sendo convidados a abrir o coração e os ouvidos para a palavra do Senhor que vai ser dita hoje aqui na igreja. Quando pensamos em legado, em influência, em herança, nossos corações se voltam para aqueles que nos inspiram. Eu tenho certeza que aqui todos têm alguém que é uma inspiração. E isso é genuíno, é importante. Até mesmo para o nosso crescimento, às vezes a gente vê um profissional. Estou vendo aqui minha amiga Dani, que é psicóloga, uma psicóloga renomada, mas a mãe dela está aqui do lado, também é psicóloga. Né? Então, assim, será que Dona Darcy não influenciou Dani na profissão, né? Quando a gente vai para essa profissão? Minha irmã, aqui, minha sobrinha, minha filha e minha irmã, arquitetas. Na minha família, meu pai é contador, minha outra irmã é contadora, eu sou contadora. E isso eu estou falando no âmbito profissional. Mas a gente tem aquelas pessoas que nos inspiram em outras coisas, como pessoas. Eu tenho amigos que me inspiram. Eu acho que vocês também, se vocês pensarem um pouco, vocês também devem ter. Mas a gente é crente, irmãos. Amém? Todos aqui somos crentes. Então, quem é a nossa maior inspiração? Quem é o centro de todo o legado verdadeiro? Alguém sabe? Alguém? É Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e Salvador. E Ele é a nossa régua. E Ele é a nossa inspiração. E Ele deve ser a nossa influência.
Hoje, nesse Dia das Mães, quero direcionar nossos olhos para duas mulheres extraordinárias da Bíblia, Eunice e Lloyd. Na verdade, Lloyd e Eunice. A fé delas não era uma fé vazia, mas uma fé viva e genuína em Cristo Jesus, que mudou a vida do seu filho e do seu neto, porque Lloyd é a avó e Eunice a mãe de Timóteo, tornando um gigante na fé. Elas nos mostram que o maior presente que podemos deixar é o conhecimento salvífico em Jesus. Amém? Mas, afinal, quem foi Timóteo, né? Porque aqui eu estou falando que de Eunice e de Lloyd, duas mães, uma mãe e uma avó, duas mães, mas mãe e avó de Timóteo. E quem foi Timóteo, né? Quem era aquele jovem, né? Timóteo, ele foi um jovem que foi escolhido por Paulo, o apóstolo. Paulo para ser o companheiro de missão. Então, Paulo chegou e disse assim: esse é meu escolhido para trabalhar comigo, ser meu companheiro de missão. E Paulo, ele era um dos maiores líderes da igreja primitiva. Então, ele viu naquele jovem um jovem crente, conhecedor da palavra, sei lá, que eu posso falar assim, com potencial. Posso dizer? Ele diz assim: aquele menino ali tem potencial, eu quero andar com ele, quero estar com ele. E foi isso que aconteceu. Mas, para Paulo ser isso tudo, teve um alicerce de sua vida e ministério, que foi plantado antes no lar por sua avó e por sua mãe Eunice. Lá em 2 Timóteo, mais na frente um pouquinho, no capítulo 3, versículo 14 e 15, Paulo está falando assim para Timóteo, está lembrando a ele, né? Ele fala assim: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em quem creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E lembre-se de que, desde a infância, você conhece as Sagradas Escrituras, as quais têm o poder de lhe dar a sabedoria que leva à salvação por fé em Cristo Jesus. Então, no diálogo de Timóteo com Paulo, ele está dizendo para ele: meu filho, lembre-se quem foram seus mestres, né? No caso, foi sua avó e foi sua mãe, que ensinou desde pequenininho o caminho do Senhor, as Escrituras, quem era Jesus. E aí um detalhe é que Eunice e Lloyd, elas eram judias. E elas eram judias que se converteram ao cristianismo. Mas elas tinham uma missão clara, né, de ensinar a Timóteo as Sagradas Escrituras, apontando todo o caminho a ser seguido, acima de tudo, apresentando, né, como eu já tinha falado, Jesus como Messias e Salvador da sua vida. Mas a Bíblia também revela para a gente que o marido de Eunice, o pai de Timóteo, ele era gentil e grego, né? Ele era grego, um gentil, e ele não compartilhava da fé cristã. Então, imagine o cenário daquela época de duas avós, num momento em que o marido não comungava da mesma fé, e mesmo assim, diante de um cenário desse, Eunice, ela não se acomodou. Mesmo nas dificuldades, ela não se acomodou. Ela continuou ensinando a Timóteo o caminho que ele deveria seguir. E plantou nele a semente de Cristo no coração do seu filho. Timóteo se tornou um cooperador de Paulo, um homem de Deus. Essa é a história de Paulo, de Timóteo e de Timóteo, de Eunice e de Lloyd. E sabe como isso tudo começou?
no secreto de um lar, de uma mãe e de uma avó que oravam, que ensinavam e encaminhavam o menino nos passos de Deus, apontando para Jesus. Essa, meus queridos, é a verdadeira influência que nós podemos influenciar. É a mais profunda herança, a herança de uma fé inabalável em Cristo Jesus. E essa verdade, ela se estende a todos nós que temos a responsabilidade de discipular e ensinar sobre ele. Essa verdade, ela não está só para as mães, como eu comecei falando no início aqui. É para todos nós que temos a responsabilidade de discipular e de ensinar o verdadeiro valor de Cristo. Se você, aqui, teve o privilégio de ter pais que os ensinaram nas Sagradas Escrituras desde a infância, louvem e agradeçam a Deus por essa bênção imensurável. Às vezes eu fico vendo... ontem tivemos aqui a Conferência Diocesana da Juventude, e quantos jovens estavam ali louvando o Senhor, adorando. E aí você vai no encontro de crianças e você vê, isso é um privilégio. Isso é uma bênção, sabe? A gente pensa que a gente está ensinando para os nossos filhos, mas Deus está dando infinitamente mais a gente. E quando a gente tem essa oportunidade de fazer isso, de ensinar o caminho dele, de estar com essas crianças, com nossos jovens, dentro da igreja. Então, louve e agradeça a Deus por essa bênção imensurável. Estou vendo que tem alguns jovens aqui que estavam lá. No entanto, se não teve esse privilégio, não fique triste. Hoje o Senhor lhe dá a oportunidade de quebrar ciclos e ser unice na vida dos seus filhos, sejam eles biológicos ou espirituais. Todos aqui temos filhos. Lembrem-se das palavras de 2 Coríntios 5,17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que fez tudo novo. Então, tudo pode ser recomeçado. Porque você não precisa ter aquela síndrome de Gabriela. Meu bispo Dom Ximenes falava muito isso. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não. Se você não teve oportunidade na infância, você pode agora começar a trilhar esse caminho, sabe? Às vezes você não teve a oportunidade de fazer isso com os filhos, mas você pode fazer com os netos. Às vezes você não teve a oportunidade de fazer com os filhos, com os netos, mas você tem um sobrinho, ou você agora está envolvido na igreja e você tem aquele discipulado, ou você tem aquele grupo que o Senhor está colocando na sua mão, ou seu colega de trabalho, ou seu colega de academia. Então, assim, quebre, em nome de Jesus, o ciclo de que vocês não podem evangelizar, fazer, ensinar, ser influência na vida de outra pessoa, ser a face de Cristo na rua, na vida de outra pessoa. Vocês podem. Eu conheço essa realidade de perto, porque, assim, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu fico vendo os encontros de criança, eu fico vendo os encontros de jovens, eu faço, ai, como eu queria ter feito. Imagina, eu num EJC, meu Deus do céu, ia ser aquela bandinha do EJC, como eu queria estar lá servindo ali. Mas não tive essa graça, né? Eu cresci num lar nominalmente cristão, estudei em colégio tradicionalíssimo, católico, cristão, a vida toda, do jardim 1 ao 3º ano. A mais velha sempre sofre, né? Minha mãe está ali. Mas as minhas irmãs ainda escaparam, mas eu não. Eu estudei do jardim ao 3º ano na mesma escola, aquela coisa. Mas era aquela palavra que assim, a gente não vivia. A gente era
católico de IBGE, vamos dizer assim. A palavra do Senhor não era o centro das nossas vidas, né? Só fui aprender, de fato, sobre Deus mais velha. Depois da gente passar uns perrenguezinhos, a gente vai aprendendo. Mas a graça do Senhor, Jesus, Ele me resgatou. Amém por isso. Fez-me uma nova criatura, como está lá em 2 Coríntios 5,17. E hoje, meu maior empenho é ser parecida com Eunice, na vida dos meus filhos, biológicos e espirituais. Porque Jesus, Ele é tão bom, Ele superabunda a graça dEle. E aí a gente consegue refazer alguns caminhos, alguns ciclos, e Ele vai abundando, sabe? Então, além dos meus filhos, que eu também, os mais velhos, não tiveram essa oportunidade, foram conhecer mais velhos um pouquinho, mas não na infância, eu tenho muitos filhos espirituais hoje aqui, que o Senhor me colocou, me confiou, para que eu possa ser, mesmo sendo, como o Zé diz, poeira cósmica, uma influência na vida de algum de vocês. Eu espero que uma influência boa, espero que o Senhor me capacite para que isso possa avançar. E aí, gente, eu compartilho isso com vocês, né, da minha infância, juventude, sem ressentimento nenhum. Pois entendo que meus pais, e que eu mesmo, né, quando casei, e eu espero que minhas filhas que estão aqui também entendam isso, que a gente não teve oportunidade, a gente não conhecia um Deus vivo, que hoje eu e minha casa servirmos, né, por meio de Jesus Cristo. Então, nesse breve testemunho, né, aí agora eu queria dizer que, a partir do testemunho de vida dessas duas mulheres que a gente aprendeu, de Eunice e de Lourdes, que quais são os ensinamentos práticos que a gente pode extrair nos dias de hoje, sempre com os olhos fixos em Cristo, né? Porque a gente pode extrair vários outros testemunhos e exemplos delas, mas, assim, voltado para Cristo, quais são os ensinamentos que a gente pode adquirir através desse texto? E aí, em primeiro lugar, eu fiquei pensando que precisamos ensinar o que, na verdade, não é o que realmente tem valor eterno. E o que é que tem valor eterno? Jesus Cristo. Então, esse deve ser a nossa primazia. Esse deve ser o nosso primeiro ensinamento. Igreja, a maior herança que podemos deixar para os nossos filhos é o temor do Senhor e o conhecimento de Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Porque aí fora a sociedade tenta impor valores completamente distorcidos. O sucesso para o mundo é ter bens, status, uma boa faculdade. Os meninos, eles nascem e a gente já está planejando. Com não sei quanto tempo vai fazer isso, com não sei quanto tempo, mas com tanto tempo de idade vai ser isso, vai falar inglês, vai estar na aula de balé, vai estar na aula de música, vai estar na aula disso, vai estar na aula daquilo. As nossas crianças, elas passam a semana cheias de atividades. E a gente perde o tempo precioso de convivência e de discipulado com eles. Vocês já pensaram nisso? Será que a gente não está dando atividade demais para os nossos filhos e ficando longe demais deles? Vejam, não que buscar o crescimento seja ruim. Não é isso que eu estou falando aqui, tá? Mas isso não pode ocupar o primeiro lugar. Eu quero que meus filhos sejam bem-sucedidos. Eu quero que eles tenham um bom trabalho. Eu quero que eles sejam felizes na vida profissional deles. Eu quero que eles casem. Eu quero que eles me deem neto. Eu acho que isso tudo é legítimo, importante e tudo bem com isso. Mas isso não pode
ter a primazia na vida dos nossos filhos. A gente precisa ensinar a eles o verdadeiro valor. O valor do que é momentâneo e o valor do que é eterno. Jesus é eterno. Porque em qualquer canto que eles forem, por onde eles passarem, se eles tiverem essa certeza de valor eterno, eles não vão sofrer. Eles não vão passar dificuldades. Sim, vão passar dificuldades, desculpem, mas eles não vão se abalar nas tempestades da vida. Eles vão saber o caminho certo. Ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar na infância e ele não se desviará dele. Lá nos perrengues, lá na frente, você está aqui na criancinha ensinando, lá na frente, jovens, não sei o quê, que eles estiverem no mundo, eles vão lembrar dos ensinamentos do meu pai e da minha mãe. Amém? Então, buscar as coisas são importantes, mas, em primeiro lugar, o que deve ocupar o primeiro lugar é o Senhor. Como disse Jesus em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está na palavra, é bíblico. Primeiro Jesus e as demais coisas vêm naturalmente. Naturalmente. É Ele quem dá sentido a todas as outras coisas. O ensino da palavra do Senhor, que revela Cristo, precisa ser nossa primazia, nosso primeiro objetivo e nossa maior responsabilidade. Nossa maior responsabilidade. Amém? Em segundo lugar, aprendemos com Lloyd e Eunice que nós precisamos ser exemplo vivo da fé em Cristo. E o que é isso? Paulo destaca que a herança que Eunice deixou a Timóteo foi uma fé não fingida. Isso significa que não podemos usar máscaras espirituais. Não podemos fingir que obedecemos a palavra ou que vivemos o Evangelho apenas quando estamos na igreja. Nossos filhos nos assistem em tempo integral. Eles precisam ver em nós a manifestação de Cristo em nossas vidas. Vocês já ouviram um ditado que diz assim: filho vê, filho faz? Fiquem muito ligados nele, porque nossos filhos, eles nos observam o tempo todo. E tem outro ditado que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é mentira de Satanás. Corram disso aí. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Mas não faça o que eu faço. É mentira de Satanás para enganar. Porque filho vê, filho faz. Filho observa a gente o tempo todo. E continuo falando, filhos biológicos e filhos espirituais. Então, vocês, líderes de decúrias, discipulados, de ministérios que têm seus filhos espirituais, também precisam estar atentos a serem influência e cuidado com a prática de vocês no dia a dia. Não adianta a gente cantar que Jesus é o nosso Salvador se, na hora do problema, do perrengue, nos desesperamos e não confiamos que Ele, que é o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, tudo pode e tudo faz. Não adianta. O ensino sem exemplo é hipocrisia. E a hipocrisia afasta nossa posteridade do altar de Cristo. Eu vou repetir, gente. Eu acho que está um pouco duro, mas eu preciso falar isso para vocês, porque o Senhor mandou. O ensino sem exemplo é hipocrisia. E a hipocrisia afasta nossa posteridade do altar de Cristo. Quero, nesta manhã,
com 3 perguntas. Deixar aqui para vocês 3 perguntas bem reflexivas para cada pai, mãe, avó e líder aqui presente. Louvor, pode começar. A primeira pergunta é: qual tipo de influência estamos exercendo sobre nossos filhos? Qual tipo de influência estamos exercendo sobre nossos filhos? Esse tempinho é para a gente pensar mesmo. Eu também, viu, gente? Estou aqui, mas é comigo. Estamos sendo referenciais de uma fé verdadeira em Jesus Cristo ou uma fé fingida? Nossa fé é verdadeira ou nossa fé é fingida? Temos hoje a autoridade espiritual de olhar nos olhos dos nossos filhos e afirmar que Jesus Cristo ocupa o primeiro lugar em nossas vidas? Quem tem? Eu vou repetir. A gente tem autoridade espiritual de olhar nos olhos dos nossos filhos e afirmar que Jesus Cristo ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas? Lembrem-se de que a maior influência da vida deles somos nós. Sabiam disso? E o maior legado que a gente pode deixar para eles é a apresentação de Cristo Jesus. Uma fé não fingida, uma fé genuína, demonstra-se primeiro com atitudes que glorificam a Jesus. Se necessário for, com palavras que o anunciam. Que Deus nos ajude e nos capacite a sermos como Eunice e Loides nessa geração, sempre apontando para Jesus. Que a missão Candeia seja um celeiro de lares firmados na roça, que é Cristo, onde o legado do Evangelho passe de geração em geração. Que as mães aqui presentes dediquem a Cristo e a sua obra os seus lares. Feliz Dia das Mães. Eu queria orar especificamente pelas mães aqui presentes. Se as que puderem ficar de pé para a gente fazer uma oração por elas. Mãe, pode ficar sentadinha, mãe. Senhor Jesus, muito obrigado por essas mães. Mães dedicadas ao Senhor, mães que têm lares aqui, que a gente sabe, Senhor, da nossa rotina, do nosso dia a dia, que às vezes a gente não consegue dar conta, Senhor. Então, Senhor, nos ajuda a dar conta. Nos ajuda, Senhor, a descansar em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a perceber, Senhor, que sem Ti a gente não pode fazer nada. Pai, em nome de Jesus, que nossos lares sejam abençoados, Pai. Lares firmes, firmados na Tua rocha, Senhor. Nos dá graça, Pai. Nos dá leveza, Senhor. Nos dá alegria, Senhor. Enche nosso coração de amor, de gozo, de alegria. Pelo privilégio, Senhor, de ter tido um ventre, Senhor. Oh, Jesus, um ventre que deu vida, que gerou amor. Senhor, muito obrigada, Senhor, por todas as mães aqui presentes, Senhor. Te peço também, Senhor, por aquelas que são mães, Pai,
mesmo sem serem mães biológicas, mas são mães espirituais, Senhor. Tu sabes, Pai, do coração delas. Tu sabes o quanto elas também se dedicam, Senhor. Cuida, Pai, de toda a nossa igreja, Pai, para que possamos, Pai, cada dia mais, Senhor, sermos exemplos de influência e de legado do que Tu queres, Senhor, da nossa vida, Pai, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja. Que sejamos sempre elos, Pai, de luz, de amor, de presença, Pai. Que por onde a gente passe, a gente exale Teu bom perfume, Pai. Que sejamos cheirosas, lindas, felizes, Pai. Sorridentes, Pai. Com Tua alegria, Senhor. Que nos inspire e nos exala o Teu bom perfume. Muito obrigada pelo dia de hoje, Senhor. Muito obrigada pelo privilégio de ser mãe, Senhor. Muito obrigada por essa missão, Candeia, que a gente ama tanto. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.